Vamos supor que eu tenho um determinado material condutor em cima da minha mesa de secretária, e esse material condutor é uma estrutura sólida, cristalina, vamos dizer que é o cobre, e portanto tem uma estrutura cúbica de faces centradas, que tem determinados espaços para eletrões de valência, e se este aqui for o meu cobre, que tem, portanto, no caso do cobre, um eletrão de valência apenas, nós vamos perceber que, pelo facto de ser um condutor, há um overlap entre a banda de valência, onde está este eletrão, e a banda de condução deste material. E, portanto, quando vários átomos de cobre estão juntos para formar este sólido condutor, cada um deles tem um eletrão de valência respectivo, cujo eletrão de valência está sujeito a passar espontâneo ou quase espontaneamente para a banda de condução, pelo facto de haver uma sobreposição das duas bandas, a de valência, onde este eletrão existe, e a de condução. O que significa que basta existir um estímulo mínimo, pode ser, por exemplo, só por energia térmica, que provoca agitação nas moléculas do material condutor, e essa agitação é suficiente para criar um dinamismo na rede que leva à instabilidade, a estes eletrões estarem apenas nesta banda de valência e passam logo imediatamente para a banda de condução, fazendo com que estes eletrões se desloquem ou desmobilizem ao longo do material condutor. E, portanto, ou seja, este deslocamento dos eletrões ao longo do material condutor não é só em resposta a vibrações na rede derivadas da energia térmica por causa do material estar na temperatura ambiente, mas pode ser também, por exemplo, por efeitos quânticos. Porque existe uma probabilidade de um outro eletrão aparecer ou não num determinado sítio daquela banda de condução, que interage com um eletrão que vem a deslocalizar-se por ali ao encontro e agora sofre uma repulsão e ambos defletem e vão para caminhos diferentes. Então, ou seja, os meus eletrões aqui nesta rede vão estar sempre sujeitos a vários tipos de interferência ao longo desta banda de condução, quer seja por influência quântica, por exemplo, tunelamento quântico ou interferência quântica, pode ser, por exemplo, por efeitos de haver impurezas no material, e isso causa, por exemplo, pequenos campos elétricos localizados dentro do próprio material, e portanto, quando há a interação deste eletrão com esse campo elétrico localizado, ele sofre, obviamente, uma deflexão que vai no sentido em repeli-lo ou atraí-lo para aquele campo, e portanto sofre essa influência. Isto pode acontecer por degeneração do material, por haver mesmo impurezas. Imaginem um outro átomo qualquer e criar uma diferença de potencial com os átomos adjacentes. E, portanto, ou seja, existem vários fatores que são intrínsecos ao próprio material que levam a este comportamento anárquico ou caótico dos eletrões na mobilização que têm ao longo da banda de condução do material. E, portanto, quando eu tenho o meu material, mesmo sem nenhum campo elétrico externo aplicado, estes eletrões não estão parados, não estão confinados a estarem perto do átomo de origem. Eles andam a deslocalizar-se espontaneamente ao longo da banda de condução. E acontece é que, à medida que os eletrões assumem um determinado caminho e são obviamente defletidos, influenciados por efeitos da rede, ou seja, por fonões, por vibrações na rede, por mecanismos dinâmicos e quânticos, como já mencionámos, alguns vão, imaginemos, da esquerda para a direita, outros vão da direita para a esquerda, uns vão de cima para baixo e de baixo para cima, só que a resultante deste movimento conjunto, a média, a velocidade média de todo este conjunto de eletrões, acaba por ser zero. Porque eles acabam por se anular o movimento uns dos outros e, como um conjunto, acaba por não se mobilizar. Ok? E isto acontece até que eu aplique um campo elétrico externo. E, portanto, quando eu faço a aplicação agora de um campo elétrico externo, como este campo que eu coloquei aqui, que tem cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, e este é o campo elétrico externo que eu provoquei, agora eu vou fazer com que estes eletrões que estão no material e que andam num movimento caótico, e não deixam de andar num movimento caótico por causa do campo externo que eu apliquei, eles continuam a andar erraticamente, em zigue-zague, ou em movimento browniano, se quisermos, e continua a existir esta componente estocástica no movimento dos eletrões, de colisões sucessivas entre todos os átomos da rede, e eletrões da rede também. Só que agora, por efeito do campo elétrico, há uma resposta destes eletrões que têm uma carga negativa e, portanto, interagem com a carga que provoca esse campo elétrico e sofrem agora uma atração colômbica no sentido de irem para o terminal positivo do condutor. E, portanto, apesar deles continuarem a ter estes movimentos erráticos, a média das velocidades de todos estes conjuntos de eletrões já não é zero. Há uma tendência ao movimento total destes eletrões a convergir no sentido de ir para o menor estado de energia possível, que é atraí-los para a carga positiva. Então, ou seja, se eu fizer aqui um corte transversal a este meu condutor, vamos dizer que este é o corte que eu faço aqui, que eu vou chamar de superfície S1, eu vou ter aqui uma determinada densidade de eletrões para esta determinada área de S1, e esta densidade de eletrões
é uma densidade diária de eletrões, que é exatamente o número de eletrões que eu vejo aqui a dividir pela unidade de área que eu considero. Neste caso, é este corte transversal. Um, e atenção, porque eu olho para este corte transversal e posso olhar para uns cortes um pouco mais à frente ou mais atrás, e cada um destes cortes, que vai estar a uma distância desde a origem das cargas positivas, vai sofrer na mesma o campo elétrico, uma vez que ele é um campo vetorial e, portanto, existe ao longo de todo o espaço. Eu vou ter para cada um destas coordenadas deste campo um, vetorial, e em particular no corte desta superfície S1, um ponto de aplicação para cada um destes vetores que sofre uma certa componente da força coulombica de atração para os terminais positivos do condutor. E, portanto, cada um destes eletrões vai ter como se fosse um pequeno vetor de atração coulombica que, apesar de manterem este movimento errático e as colisões entre todos os átomos da rede e sofrer influência dos fónons da rede e sofrer influência quântica de interferência e tunelamento, portanto, apesar de tudo isto, eles agora adquirem esta, digamos, velocidade média para este conjunto de eletrões que eu aqui escolhi, e agora esta velocidade média resultante acaba por ser uma velocidade tal que os começa a deslocalizar ao longo de várias secções transversais no seu movimento. E essa é uma velocidade de drift. Essa velocidade de drift é a velocidade média que esses eletrões acabam por assumir, retirando toda a componente estocástica do seu movimento, que continua a existir. Só que a velocidade de drift é apenas a resultante. Aquilo que antes era zero passa agora a ser uma pequena velocidade. Agora, uma vez que nós podemos descrever este movimento dos eletrões em termos dessa velocidade de drift, não nos importa pensar só numa secção, que é esta S1 que eu aqui desenhei, mas também uma secção um pouco mais à frente, no meu condutor, que também está sujeita ao campo elétrico, e que leva a estes eletrões, a esta velocidade de drift, um determinado tempo a percorrer. Ou seja, eu agora, da minha velocidade de drift, esta distância aqui que eu tenho, acaba por ser velocidade de drift vezes o ΔT que eu considero. E agora, eu tenho não uma secção diária, mas sim um paralelepípedo, que é o tempo médio que os eletrões que estão na primeira secção diária demoram a chegar à segunda secção diária. E, portanto, eu deixo de ter agora uma densidade de área de eletrões e passo a ter uma densidade de volume de eletrões. E não considero apenas a secção diária inicial, mas considero sim a secção de volume, que agora tem em conta a velocidade de drift e também o ΔT. Agora vejamos o seguinte: eu posso saber qual é o número de eletrões que está confinado a este paralelepípedo, não é? Portanto, eu consigo olhar para o número de eletrões e ver que é a densidade volúmica desses eletrões, multiplicado pela área vezes a velocidade de drift, ΔT. Há aqui uma consideração ainda a fazer, é que a velocidade é uma grandeza vetorial, não é? Tem uma direção e um sentido, tem um ponto de aplicação e pronto, tem uma intensidade. Assim como a área é uma grandeza vetorial. E eu olho para a área como uma grandeza vetorial porque a área é orientada. E não é necessariamente verdade que, quando os eletrões se deslocalizam, vão necessariamente na perpendicular sempre a colidir com esta área. Isso não tem de acontecer, não é? Basta-me ajeitar um bocado o meu campo elétrico, hum, portanto, torná-lo não simétrico, que eles já não vão entrar na perpendicular ao campo e, portanto, paralelos ao vetor normal a esta superfície. Então, eu posso caracterizar esta superfície a partir deste vetor normal e atribuir depois um fator de escala que é correspondente à dimensão da área em si. E a minha velocidade de drift não tem necessariamente de ser paralela a essa área. E, portanto, os eletrões não têm de colidir necessariamente de forma perpendicular. Um, não têm de esbarrar perpendicularmente nessa área de superfície. E, portanto, a minha velocidade de drift, na verdade, acaba por ter um produto interno entre a área e esta velocidade. Ok? E, portanto, eu vou considerar então aqui as grandezas vetoriais. Portanto, isto é uma nuance que é preciso ter também aqui em conta. Agora, eu já tenho a minha velocidade de drift, já consigo descrever este movimento de eletrões ao longo do meu condutor em resposta ao campo elétrico que eu provoquei, pelo facto de eles terem uma carga, mas a carga ainda não estamos aqui a considerar, vamos considerar um pouco mais à frente. Um, Só que eu não quero fazer isto num paralelepípedo, num volume, porque eu quero ser o mais preciso que eu consiga, no sentido de ter uma velocidade de drift instantânea. Ou seja, para uma determinada secção que eu faça no meu material condutor. Então aquilo que eu tenho de fazer é poder juntar estas duas superfícies, isto é, reduzir o comprimento deste paralelepípedo,
E eu consigo fazer isto não através da velocidade de drift, que vai ser uma velocidade média e mais ou menos constante ao longo deste percurso, mas sim através do delta t que eu considero. Então aquilo que eu faço é levar este delta t a uma situação de limite em que ele tende para um dt e isto permite-me esbarrar uma superfície na outra e considerar apenas aquilo que seria uma superfície com uma distância a uma segunda superfície que é absolutamente infinitesimal e permite-me então fazer a aproximação a uma só superfície. Então eu olho para isto e considero agora apenas a minha superfície S como determinada área A, obviamente esta área é descrita por um vetor normal, e agora tenho a certa densidade de eletrões, e agora atenção porque isto é a densidade volúmica de eletrões, em que o número de eletrões que eu considero aqui é exatamente essa densidade volúmica, vezes a área, vezes a velocidade de drift, e agora dt. E portanto tenho a minha quantidade de eletrões que está confinada agora nesta área por aproximação. Hum, Importa-me, no entanto, saber qual é o fluxo destes eletrões que está a cruzar exatamente esta área. Porque é assim que nos começamos a aproximar da definição de corrente, não é? Hum, À medida que estes eletrões se deslocalizam, aquilo que eu quero agora poder obter, uma vez que já tenho a velocidade de drift, é a quantidade destes eletrões que está a atravessar esta área transversal no meu condutor. Então, ou seja, no fundo aquilo que eu quero é ver qual é a variação no tempo deste número de eletrões nesta secção da área. E, portanto, isto vai ser igual, derivando ali em cima, à minha densidade volúmica de eletrões, vezes a área, vezes a velocidade de drift. Obviamente o tempo cai aqui porque eu derivei aquilo em ordem ao tempo. Isto é o mesmo que eu ter a derivada do número de eletrões em ordem ao tempo. Que, portanto, vejo essa mudança de número de eletrões que cruza aquela secção da área em relação ao tempo. Agora, há aqui uma questão que é uma nuance que não pode passar despercebida. É que eu, neste momento, tenho a quantidade de eletrões que passa pela aquela secção de área. Tenho o fluxo de eletrões que passa ali naquela secção de área por segundo. No entanto, os eletrões respondem ao campo elétrico pelo facto de terem uma carga elétrica. E, em particular, essa carga elétrica ser negativa e, portanto, falo-los atrair no sentido de convergirem para o terminal positivo do condutor. Um, É pelo facto de eles terem esta carga elétrica que os faz responder ao campo elétrico. E, portanto, para mim é sobretudo conveniente não olhar para a quantidade de eletrões que está a cruzar esta secção de área por segundo, mas sim para a carga a que corresponde essa quantidade de eletrões a cruzar essa mesma secção de área por segundo. Então, considerando a carga do eletrão, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb por eletrão, aquilo que eu vou ter é, cada eletrão corresponde a uma carga, porque ele porta essa carga, que é uma carga que é negativa. E estamos a ver então aqui como é que analiticamente obtemos o sinal da velocidade que eles adquirem, a velocidade de drift que eles adquirem, não é? Um, e portanto, se eu multiplicar ambos os lados desta minha equação pela carga do eletrão, aqui também, aquilo que eu vou ter é que a carga do eletrão, como é uma constante, pode entrar aqui para esta diferenciação. E agora, o que é isto? Isto é variação no tempo das cargas que cruza aquela área e que tem em conta a densidade volúmica dos eletrões, a carga de cada eletrão e depois a multiplicação do produto interno da área com a velocidade de drift. E isto é o que eu chamo a minha corrente elétrica. E o que é esta corrente elétrica então? É a quantidade de cargas que está a atravessar uma determinada secção de área do meu material condutor por segundo, por unidade de tempo. Então, a variação das minhas cargas, sendo descrita por esta expressão, e atenção porque eu vou fazer já um pequeno parênteses da importância de facto definir isto em termos de cargas. Não tinha de ser, podia ser pelo fluxo de eletrões, só que eu, no fundo, estou a descrever este fluxo de eletrões em termos de uma outra unidade, que é a carga. Porque é precisamente por causa dessa carga que há a resposta ao campo elétrico, produzido também ele próprio por cargas. E isto vai-me permitir depois fazer uma associação direta entre a corrente que está a passar pelo determinado condutor e a diferença de cargas que provocam um determinado campo elétrico
nesse mesmo condutor e permite-me fazer uma relação direta entre os dois, a corrente que está a passar e a diferença de cargas entre os seus terminais. Hum, mas olhar para a corrente elétrica ainda não é a história toda, porque eu, no fundo, quero poder obter a- uma normalização desta corrente por unidade diária, desta secção diária que eu considero. Então, eu muitas vezes quero considerar apenas não a corrente por si só, mas sim a densidade de corrente, e por isso tenho que poder dividir essa corrente que está a passar pela área transversal que eu estou a considerar, não é? Pela qual ela passa, para fazer a sua condução. E isso vai ser a densidade volúmica dos eletrões, vezes a carga do eletrão, vezes a velocidade de drift. Agora, atenção, porque a nossa área tem uma orientação, não é? Nós não estamos no ensino básico. E, portanto, isto vai ter a orientação de M, do vetor normal que descreve a orientação desta área. E isto é o que eu vou chamar, esta densidade de corrente, como J, que é uma unidade também vetorial. Vamos olhar aqui para as unidades. Eu, de facto, aqui, portanto, quando eu estava a olhar aqui para a quantidade de eletrões e para o fluxo aqui de eletrões, eu tinha, de facto, isto que é um eletrão por metro cúbico, aqui a área que era metro quadrado, e depois a velocidade que é metro por segundo. Portanto, eu aqui ainda não estava a considerar a carga do eletrão, não é? E de facto, eu corto este metro cúbico com este metro cúbico aqui em cima e fico com eletrões por segundo. Ou seja, a quantidade de eletrões que está a cruzar aquela área por unidade de tempo. Quando eu introduzi a carga elétrica, eu tinha agora 1 coulomb por eletrão, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb por cada eletrão. Eu agora consigo cortar estes eletrões aqui e aquilo que eu obtenho é 1 coulomb por segundo. E, portanto, aquilo que é a minha corrente é em coulombs por segundo, em termos de cargas elétricas que cruzam a área em cada segundo, e isto é o que eu vou chamar 1 ampere. No caso da minha densidade de corrente, que é esta aqui, que agora tem em consideração também a normalização pela área da corrente, eu tenho 1 coulomb por segundo por metro quadrado. Ok? Então é o flow rate das cargas por unidade diária. É a normalização da minha corrente, é por unidade diária. E porquê é que isso me é sobretudo importante? Porque, voltando aqui ao exemplo inicial, que é este aqui, eu submeto, vou pôr aqui outro material condutor qualquer, por exemplo, neste caso aqui é um cilindro, em vez de ser um paralelepípedo, e submeto-lhe então um campo elétrico, e eu vou perceber que perante este campo elétrico, eu vou ter uma resposta de densidade de corrente, portanto, oposto. Ou seja, eu vou olhar para a corrente por área, que é o meu J, e notar que existe uma proporcionalidade em relação ao campo elétrico que eu aplico. E se eu vou buscar diferentes materiais, agora vou buscar, este é o material 1, este é o material 1, vou buscar agora um material 2 que tem a mesma área e aplico-lhe o mesmo campo elétrico, e aquilo que eu vou obter é uma densidade de corrente 2. E apliquei-lhe exatamente o mesmo campo elétrico. O material é que é diferente. Portanto, mudei aqui, imaginemos, de cobre para alumínio. Também podia ser, não sei, epóxi de resina, podia ser borracha, podia ser outra coisa qualquer. Eles iam ter diferentes respostas em termos da densidade de corrente que eu ia obter para o mesmo campo elétrico. E providenciado que a área é igual para todos eles, e portanto vou buscar estes vários materiais, mas a área pela qual é cruzada a corrente, é sempre igual, então a corrente vai variar. E esta proporcionalidade ao campo elétrico é aquilo que me vai permitir a mim, mais tarde, na próxima sessão, perceber o que é a lei de Ohm, porque deriva exatamente desta observação. Então, a lei de Ohm não é algo que eu derivo analiticamente, mas que experimentalmente verifico que para diferentes materiais, considerando a mesma área para o percurso da corrente, eu tenho diferentes correntes como resposta. Então eu aplico uma diferença de potencial entre os terminais do meu condutor, ou do semicondutor, ou até do dielétrico, e isso corresponde, mesmo que eles tenham as mesmas geometrias, a níveis de densidade de corrente diferentes. Como a área é a mesma, então têm, na verdade, diferentes correntes como resposta. Agora, há aqui duas coisas que eu apenas queria mencionar no fim. É que, em primeiro lugar,
é importante olhar para a corrente não como um fluxo de eletrões, mas sim como um fluxo de cargas, pela conveniência que é colocar isto às mesmas unidades que são provocadas pela diferença de cargas que geram o campo elétrico, ao qual a corrente responde. Ok? E, portanto, é sobretudo conveniente colocar este fluxo não como eletrões por segundo numa determinada secção de área, mas sim como cargas por segundo numa determinada secção de área. Precisamente por causa disto. Porque eu quero fazer uma coerência de unidades para poder fazer esta relação imediata entre a densidade de corrente e o campo elétrico. A outra coisa que eu queria mencionar é que existe esta misconception, mesmo entre físicos, de que o transporte da energia do circuito vai por dentro do condutor e é transportado por esta velocidade de drift que causa colisões dos eletrões com o material, e que isso é que causa, de facto, a potência ou conversão de energia, o rate de conversão de energia. Um, o que não é de todo verdade. Estas velocidades de drift estão ao nível dos micrómetros por segundo. São incrivelmente baixas. E, portanto, isto está muito abaixo das ordens de grandeza das contas que nós consideramos quando calculamos a potência que é dissipada ao longo de um determinado fio ou de um determinado elemento resistente. E, portanto, isso não é de todo verdade. Ok? Não é através dos pacotes de energia cinética que advém desta velocidade de drift que, por causa das colisões dos eletrões com o material da rede cristalina, isso faz com que haja a transferência de energia ao longo do condutor. Na verdade, a transferência de energia não se dá por dentro do condutor pelos eletrões. Ok? Dá-se fora do fio condutor. Mas isso há de ser uma história um pouco mais lá para a frente e não sei se de todo importante para esta sessão. Queria só deixar isso também bem esclarecido.